Mas perceberam que a conversa é muito mais rica do que parece? Né? Tem muito para a gente estudar nessa história. Nas horas vagas, eu adoro navegar na internet. Adoro. A Rádio Patroa aqui presente, sabe o que você fica fazendo na frente daquele livro? E é um hábito. Né? E numa dessas vezes, eu fui parar no campus, no site virtual de um curso de, como é que é? De ciências de computação, lá de uma universidade americana. E nesse site eu fui achar um negócio que tem a ver com essa conversa nossa, com a ideia da imagem e semelhança. Olha só que volta que a vida dá, e a tal que Deus tem muitas mãos e muitas vozes. Eu vou provar isso agora aqui para vocês, olha só. Eu achei essa palavra chamada recursão. Recursão. E recursão da seguinte forma, ó. Recursão é o processo de repetição de um padrão ou estrutura de forma autossimilar. Objetos formados por cópias menores e autossimilares de si mesmos são chamados recursivos. Onde é que eu fui achar isso? Na Loyola Marymount University de Los Angeles, no curso de Ciências da Computação. Não me perguntem como é que eu fui parar lá. Não me façam perguntas difíceis, né? Mas o fato é que eu esbarrei nesse negócio e fui lá parar na recursão. Mas o mais bacana, então eu estou no site de ciência, não é isso? Estou no site aí da Universidade Americana, papapá. Aí, olha como é que eles definem a recursão no próximo slide. A recursão é a forma como o infinito pode surgir a partir de uma representação finita. Olha aí, estou no campo da ciência. A recursão é a forma como o infinito pode surgir a partir de uma representação finita. Ou, no mesmo sentido, é a forma como a natureza pode usar representações extremamente compactas para fenômenos aparentemente limitados e complexos. Então, vocês querem ver o que é imagem e semelhança? Olha aqui, ó. Vocês têm dentro de casa. Uma couve-flor. Uma couve-flor. Quem presta atenção na couve-flor, se você chegar lá e pegar um gominho, e você tirar uma foto da couve-flor inteira, ou tirar uma foto de qualquer desses gominhos, dependendo da escala, né, que você tira as duas fotos, você não vai conseguir reconhecer qual é o gomo e qual é a couve-flor, porque eles são exatamente iguais. Perfeito? Então, ó, eles fizeram isso. Pegaram dois gomos, são iguais a couve-flor, né? E aí, desses gominhos, se eu pegar um mini gominho ali, ó, um pedacinho assim, tá? E puser no microscópio, ele parece a couve-flor inteira. Imagina, vocês já ouviram aquela ideia de que nós somos um microcosmos? Entenderam a ideia da imagem e semelhança? Ô, Júlio, e se continuar, chegamos na árvore. Sim. Cada pedacinho são pequenas árvores. Na samambaia, né? No brócolis, tem diversos exemplos. Tem uma ciência chamada ciência dos fractais. A ciência dos fractais é exatamente essa ciência do estudo da recursão. Lembra que eu falei dos padrões da criação, de como a ciência está reconhecendo que a vida tem padrões? A recursão é mais um avanço para perceber que a vida tem modelos e que esses modelos se reproduzem nos mais variados níveis. E por isso você percebe que tem uma inteligência por trás da criação, de que ela não pode ter sido feita pelo acaso, porque o acaso não tem padrões. Então, quando você vê Fibonacci, quando você vê recursão e outros exemplos que a gente poderia seguir, você vê que a vida tem uma lógica, tem uma inteligência e existe um pensamento por trás de tudo que é. Está claro? Então, vocês agradeçam o meu vício lá de internet, sem o que jamais eu teria conseguido
alcançar esse site, essa explicação. Então, imagem e semelhança. Porque nós não ligamos aquele lá de cima. Não é? Supostamente descendo do Ó, lugar. imagem e semelhança é um exemplo de recursão. É isso aí. Hã? É um exemplo de Júlio, só uma pergunta. Ainda bem que é um recurso da internet. Não é uma relação de causa e efeito, correto? Não, é uma questão de modelo estruturante. Porque se a pessoa poderia pensar em causa e efeito e achar que como no pequeno você reproduz o grande, poderia ter uma causalidade. Mas isso Não, na verdade, você percebe o seguinte, que a vida tem um modelo. E que o cosmos tem modelos, padrões que lhe se servem. E que quando Moisés fala em imagem e semelhança, de que a frase de Hermes Trismegisto, né, o que está no céu é o que está na terra, né, o que está em cima é o que está igual ao que está embaixo, o pobre Moisés não tinha a palavra repulsão para servir. Mas ele diz, nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. A criação foi criada segundo um modelo divino, segundo um modelo pré-existente, segundo um molde, uma forma, e não segundo o acaso. Nós temos padrões, temos regras, temos uma lei. Né? Então, é da lei que cada fragmento conserve interiormente a natureza do esquema consoante o qual todo mundo é construído. É a frase de Ubaldo. Vou repetir. É da lei que cada fragmento conserve interiormente a natureza do esquema consoante o qual todo mundo é construído. O universo é recursivo. Por isso que você tem, lembra da bola da bola de vidro com o solzinho dentro? Lembra do cordão de ouro, né? Que você comentou há pouco? Talvez a gente pode fazer um exercício de pensamento. Vou deixar essa imagem só para inspiração enquanto você fala. A gente, por sermos modelos recursivos, nós trazemos da causa e efeito dentro de nós. Isso. Mas Deus é só causa. Não, ele também é feito no sentido de que é também a criação. É por isso que o Paulo diz que Deus é a criação e é também a criação. Esse esquema de causa e efeito, quando você separa causa e efeito, você está numa visão antropomórfica, porque você está condicionado ao tempo. Quando você separa causa de efeito, você está numa perspectiva temporal. Né? Quando você está numa postura de eternidade, não tem a separação de causa e efeito. Eles são um contínuo. Uma coisa só. Eles estão ligados. É o dedo. Entendeu? É o dedo. Então, por exemplo, ó, a questão aqui do dedo. Eles estão ligados, né? A causa é a mão, o efeito é o dedo. Onde começa uma e termina a outra? Como é que você pode separar? Eles não são simultâneos? É o conceito de eternidade. Isso para a gente dá um nó na cabeça, porque nós estamos num condicionamento de que causa e efeito são distintos. Quando você vai para a física quântica, você não tem mais causa e efeito. Na física quântica, essa regra não funciona. Tem experiência, né, nesse sentido. Olha aqui outro exemplo de recursão. Samambaia. As folhinhas reproduzem o formato de cada folha. Né? Se eu considerar Deus um sol, eu posso considerar a nós todos centelhas. Né? Diz a questão 88 do livro dos Espíritos. Os Espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Perdão, para vós não, para nós sim. O Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. A centelha não é um solzinho? Não é um sol recursivo? Bom, então, ó, desenhando, eu posso dizer que nós fomos criados, que a nossa criação original, criados, aí está errado. Tem que mudar. Olha, vai sair errado na gravação. mas depois a gente foi isso. Vamos criar, a nossa criação original é um mundo espiritual, pré-existente ao material. E que o mundo material poderia nunca ter existido e deixar de existir. É isso que nos ensina. O que houve? Se não precisava existir, por que existe? Pergunta de $1 milhão, né?
Isso daqui para chegar no almoço, então, você pode... encontrou a sogra, chegou aquele jantar do sogrão, né? A primeira coisa que você vai dar, bom dia, aí bom dia, olha, se podia não existir, por que existe? Já tem almoço assunto para o almoço inteiro. Né? Você está novinha, está namorando, chega lá para a sogra nova, então ela vai te botar para correr lá. Essa menina está em mais companhia. Tá claro? Uma coisa é certa, eu sei que a evolução existe, que do átomo se chega ao arcanjo. E sei, graças ao conceito da unidade da substância, que aquele princípio espiritual ali vai evoluindo, sai da matéria, chega à condição de vida, depois vai apresentando diferentes níveis de consciência, até chegar à condição de arcanjo, ou de superconsciência, né? E aí você chega à plena espiritualidade. Mas, por que esse processo é assim, a gente não sabe exatamente a razão. Tá? Será que há também um semiciclo da transformação do material, do espiritual no material? Eu botei ali uma linha pontilhada por uma hipótese. Né? Será que esses dois semiciclos são equilibrados? Eu errei aqui a pausa para o café, mas a gente vai avançar. Bom, alguma dúvida até aqui? Gostaram dessa terceira parte? Meio confuso. Hã? Um pouco confuso, mas dá para entender. Meio confuso, mas dá para entender, então tá bom. Assim, no mínimo não vai faltar assunto. Mexe com conceitos nossos. Não é? E vocês percebem que toda a conversa, eu só citei até agora Kardec, eu gostei no balde um pouquinho do Chico ali, só para ilustrar. Então, eu estou sendo assim, kardeciano no sentido pleno do termo, né? Não estou pegando nada. Na realidade, mexe com o nosso próprio orgulho e vaidade, né? Porque se a gente está no mundo material e a segunda, quer dizer, a nossa original está muito longe da nossa causa. Então vamos complicar um pouco mais essa história para terminar uma festa de arromba, né? A queda dos anjos, exatamente. Primeiro assim, houve queda ou não houve? Caímos ou não caímos? Vocês sabiam que existe um sujeito, uma vez eu descobri um livro também, além de futucar a internet, eu adoro futucar sebos de livros. E eu descobri um sujeito chamado Jean Denouveau. Esse sujeito chamado Jean Denouveau, ele fez um livro interessantíssimo, que já está esgotado, infelizmente, chamado A História do Paraíso. Nesse livro, A História do Paraíso, o que ele faz? Ele mostra, ele é um historiador, né? Ele mostra como esse mito do paraíso perdido está presente nas mais variadas culturas. Então, você vai lá na África, você vai no Oriente, você vai na China, você vai no Japão, você vai nos índios americanos, você vai na Europa, em qualquer cultura você tem essa ideia do paraíso perdido. Basta lembrar que a principal poesia escrita em inglês até hoje é o Paraíso Perdido de Milton, né? Equivale, sei lá, ao nosso Lusíadas de Camões, né? E que a principal obra da literatura italiana, que é a Divina Comédia de Dante Alighieri, trata do mesmo assunto, né? Do mito do paraíso perdido. Então, só na Europa, digamos assim, se você pegar as duas, talvez das 5 principais obras da literatura universal de todos os tempos, você tem 2 poemas sobre o mito do paraíso perdido. A história do mito, ele tem tido diversas revoluções. No princípio, lá na Idade Média, o mito era tido como real, como fato. E então tinha, digamos assim, viagens carésimas daqueles ricos que não fazem nada, né? Que iam procurar os restos do Jardim do Éden. E saíam pelo mundo afora, gastando verdadeiras fortunas para achar as ruínas do Jardim do Éden lá, e a sobra das roupas lá de Adão e Eva, aquela coisa toda. Depois, na época mais recente, passou a se considerar o mito como mentira.
Mas isso é a história da carochinha. Adão e Eva não existiram, portanto, o jardim do Éden também não, isso tudo é bobagem e por aí ficou. Com o advento da psicanálise, principalmente com o Jung, né, a história dos mitos sofreu uma revolução, porque eles passaram a ser apresentados como mensagens arquetípicas. Os arquétipos são aquelas verdades universais que se apresentam no inconsciente coletivo. Então, cada pessoa, cada povo, cada cultura, cada época apresenta, manifesta essas verdades arquetípicas na forma de símbolos. Então, um pode dizer que o reino de Deus é semelhante a uma pérola colocada no fundo do oceano. O outro pode dizer que é semelhante a um tesouro colocado no fundo de um terreno. Obrigado. E depois vão brigar, né? É uma pérola, é um tesouro, é uma pérola, é um tesouro. Mas eram apenas imagens. Imagens que traduziam alguma coisa valiosa colocada nas profundezas da alma. Mas quando se torna o mito como verdade absoluta, você acaba perdendo o valor dele. Mas se você tomá-lo como uma verdade arquetípica, como um símbolo de alguma coisa oculta e importante e universal, você resgata a importância dos mitos, né? Então, o mito da queda do paraíso perdido, seja na forma de Adão, seja na forma dos anjos, seja da forma como quiser, eu vou trazer depois algumas referências, ele é apenas uma manifestação arquetípica de algo que está no ar e que a gente precisa entender. Tá? Então, voltando aqui ao nosso desenho, nós paramos aqui e esse mito do paraíso perdido poderia ser uma resposta para esse semiciclo negativo, digamos assim, onde de uma criação toda espiritual surgiu uma sociedade, um universo todo material. Vamos ver. O que dizem as Escrituras? Diz lá Isaías, né, passando o Moisés, né, que eu poderia falar de Adão, então seria uma segunda referência. Mas pegando Isaías ali, ó, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, uma referência à queda em Isaías, que é um dos principais profetas da tradição hebraica. Jesus diz, eu via Satanás como raio cair do céu. Então, é uma segunda referência escriturística que nós temos sobre esse assunto. Ou o Apocalipse, que é a maior delas. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Todos com imagens infantis, pueris, etc, etc. Mas os mitos são assim. Os contos de fadas são mitos também. O folclore é mito também. Então, normalmente, ele se serve de imagens muito simples, né, para traduzir verdades muito relevantes. Na doutrina espírita, nós temos essas três frases que são muito interessantes. Olha só. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo bem, nada de mal pode gerar. Diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, ao comentar a prece do Pai Nosso. Em os 4 evangelhos, Deus é a fonte originária de onde dimana todo o bem. E só o bem. E o Balde concorda com Kardec, o mal não pode ter sido criado por Deus. Porque além de Kardec dizer lá para a gente que o mundo material poderia nunca existir, e sem com isso comprometer lá o espiritual que pré-existe, sobrevive a tudo, tem um dilema que a gente tem que resolver aqui na próxima meia hora, só faltam 30 minutos para resolver essa questão. Ou o mal provém de Deus ou provém da criatura. Só tem esses dois agentes no universo. Né? O mal foi criado. Ou o mal provém de Deus, ele criou o mal. E aí nós jamais nos livraremos dele, porque ele é eterno. Ou nós criamos o mal e podemos nos livrar dele. Então, vamos abrir aqui a votação, né, para resolver essa questão. Vocês acham que o mal provém de Deus ou provém da gente? Da gente. Então,
se aproximar da ideia da queda. Né? Porque... A gente falou com muita propriedade. Não é? Nossa, essa parte a gente conhece, né? Nossa, né? Porque se fosse uma criação divina, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. A única... nós precisamos partir dessa consciência. A única forma de alimentar a esperança, de nos livrar do mal, é termos a consciência de que nós somos os autores dele. Se nós não tivermos essa consciência de que nós somos os autores do mal, nós não conseguiremos também manter a esperança de nos livrar dele. Aí começa a reforma íntima. Porque nós não trabalharemos nossa reforma. Então, nós estamos aqui falando filosoficamente, né, como conceito ainda, vamos chegar aí na prática. Mas o fato é, a consciência de que o mal é produto das nossas escolhas, e, portanto, um produto humano, qualquer que seja o nível de vida dessa humanidade, é a única certeza, a única coisa que nos dá a certeza de poder nos livrar dele. Porque, de outra forma, ele seria um estabelecimento, uma instituição divina, eterna, e estaríamos condenados ao mundo. Nós não estamos condenados ao mundo. No Pai Nosso, essa frase é do Newton Boechat, e é muito boa. Se o mal fosse uma necessidade e não apenas uma possibilidade, Jesus, no Pai Nosso, não pediria ao Pai para nos livrar dele. O mal não é necessário, o mal não é divino, o mal não é eterno, o mal é produto nosso. E a primeira coisa que a gente precisa assumir e tomar consciência para nos livrar dele é assumir a autoria. A questão como é que se chama? Da alienação. Qual é a característica da alienação psicológica? Você atribui aos outros a causa dos seus problemas. Eu sou infeliz porque o mundo me fez assim. O culpado são os outros. Olha Sartre, né? O inferno são os outros. E individual e coletivamente. O primeiro estágio de saúde psíquica é tomar a consciência, não, os meus problemas quem criou fui eu. Claro, tem essas escolhas. Coletivamente falarmos em coro, os nossos problemas quem criou fomos nós mesmos. Porque essa tomada de consciência nos tira da alienação e nos remete de novo ao protagonismo, onde nós podemos, individual e coletivamente, resolver qualquer problema. Então, nesse sentido, o estudo da queda é de profunda significação filosófica, ética, comportamental, porque ele traz de volta ao homem o seu próprio protagonismo, o protagonismo da sua história. E deixa de ser uma vítima, uma eterna vítima do destino. Né? O Espiritismo não é uma religião infantil, ela não é uma religiosidade infantil, ela é adulta. Você não tem a quem atribuir a causa dos seus problemas. Eles são nossos, individual e coletivamente falando. Então, outra questão que também, digamos assim, converge no mesmo sentido, todas as referências que você encontra na literatura espírita sobre matéria, todas são negativas. Matéria é sempre associada à impureza, à coisa ruim, à negatividade. Você ainda está muito materializado, você ainda está muito impuro. Sempre a matéria tem um viés negativo. Então eu peguei alguns exemplos aqui. Privilegiados serão os que, renunciando às impurezas da matéria, só nos espíritos superiores o filho perispiritual está despojado de todas as impurezas da matéria. Eu trouxe 35 citações. Mas eu acho que essas já são bastante, tem aqui a terceira. Né? Olha essa aqui, o Curadas. Curadas era como se diz, um padre, né? Um bispo, né? Que tinha o dom da cura.
Então ele ficou conhecido como Cura das. Ele tem uma das mensagens mais belas no Evangelho do Espiritismo, que é uma mensagem que ele dá para uma menina cega, uma menina que acabou de perder a visão. E ele tem uma mensagem consoladora belíssima. E nessa mensagem ele diz assim: Pai, fazei com que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Quer dizer, ele tem a noção de que ele perdeu a pureza original, mas que ele já teve uma pureza que ficou para trás. Olha essa frase dos 4 evangelhos: o Senhor tudo criou puro. O Pai ressuscita o Espírito que ele criara puro. E por aí vai. Lembra daquela frase do Emmanuel? Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar que a matéria como um estado negativo e o espírito como um estado positivo da substância original. Lembra que eu falei que matéria e espírito é uma coisa só? Mas nessa polaridade matéria e espírito, a matéria é o polo negativo. Então ela está cheia de impureza, ela é o polo negativo dessa dualidade. Então esse universo material, que poderia nunca ter existido ou mesmo deixar de existir, ele é o território da impureza. Aí complica mais ainda a história. Ele poderia nunca ter existido ou mesmo deixar de existir. E existe, ele é material, e a matéria é o terreno da impureza, da sujeira, da coisa que precisa ser limpa, purificada. Que negócio é esse, né? Que universo, e é esse universo que nós vivemos. Nós somos feitos de matéria, nós somos, vivemos num mundo de matéria, num mundo de impureza, num corpo de impureza. Olha aí. A história começa a ter outra dimensão. Vamos ver mais? Nós já fomos também mais conscientes do que somos hoje. Olha como nos ensina a questão 621, perdão, está errado aí, 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Questão 621a. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela revelada? Ele a esqueceu e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrado. Então nós já tivemos mais consciência do que temos hoje. Por isso que estamos estudando aqui. Lembra de Platão quando diz que aprender é recordar? Então nós já estivemos num estado superior de consciência, pelo menos em relação ao atual, e perdemos porque desprezamos as leis de Deus. Olha a frase ali dos 4 evangelhos: a ignorância é filha do orgulho. E o balde: a ignorância é fruto da queda. E aí você vai para Jung, lá na psicologia da religião ocidental e oriental, e ele diz que o surgimento do inconsciente pode ser muito bem representado com a queda de Adão. E que o futuro da evolução humana é um fenômeno chamado individuação. Sabe o que é individuação? Quando o consciente e o inconsciente se juntam, quando você deixa de ver inconsciente. Aí tudo vem à tona a consciência. Então nós estamos, a existência do nosso inconsciente traduz-se numa dualidade que não havia. E que nós precisamos agora recuperar a unidade. Íntimo. Então, eu também estou em Kardec, eu tenho, só cito um pouquinho aqui das outras coisas como exemplo. Então, ó, 621. No Livro dos Espíritos, trazendo esse estado superior de consciência que nós perdemos. Voltando ao desenho, eu posso dizer então que a criação original é o território da pureza e da consciência, e que o universo físico, o universo material, é o território da impureza, da inconsciência e da ignorância, que é o que nos caracteriza. Vamos mais? E a origem do mal? Olha outra frase de Kardec: o mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal. Olha aí, Kardec responde a pergunta que eu fiz para vocês.
Somos o mal, somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos otorgaste. Isso aí. E ele falou daquela, assim. Não? Olha aí. Não? Ele Quer mais? explicou ali. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja inteligente, mal ou injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Então é taxativo, né? Desde o tempo de Kardec, depois com o Rustem, depois com o Baldi, eles nos convidam a essa assunção da autoria do mal, essa tomada de responsabilidade para que a gente possa se livrar dele. Então, ainda posso botar mais um componente ali, né? Eu tenho o território da pureza, da consciência, da liberdade, da responsabilidade lá no mundo original e da impureza, da inconsciência, da ignorância e da maldade nesse grande universo. Aí surge uma questão que muitas pessoas me fazem nesse tipo de conversa. Mas que queda é essa se Kardec nos ensina que o espírito não retrograda? Como é que eu posso entender a questão da retrogradação com a questão da queda? Não seria isso uma contradição com o pensamento de Kardec e entre Kardec e essas outras obras? Agora, se eu já estou mais escolado, eu posso dizer que não, com alguma calma, né? Mas já posso antecipar para vocês que não. Nós precisamos entender o que é retrogradação, o que é a degeneração, entender as palavras para poder resolver a equação. Né? Então vamos lá. Primeiro, as três obras, Kardec, Rustem e Ubaldi, ensinam que o espírito não retrograda. Eu peguei a citação igualzinha, ó. O espírito não retrograda, está lá no Livro dos Espíritos, questões 118, 178A, 398A e 612. A mesma frase em 4 explicações, em 4 respostas. Nos 4 evangelhos, tomo 2, item 164, o espírito não retrograda. Na obra de Ubaldi, a grande síntese, a evolução não retrograda. Só mudou um pouquinho a palavra, mas o ensino é o mesmo. Então, aí complica mais a nossa história, né? Porque se eles estão dizendo que o espírito não retrograda, como é que eles falam de queda? Né? Como é que isso se resolve? Vamos abrir um parênteses? Então, primeiro vamos ver o que é evolução, involução, retrogradação e degeneração. Evolução vem do latim evolutio, é ato de desenrolar. Na época dos pergaminhos, né? Enrolo, de evolver, formado por ex, fora, mais volver e enrolar. Traz em si a ideia de movimento para fora, desenvolver-se, desenrolar-se, desdobrar-se, desenroscar-se, evolver-se. Pode ser apresentado também como desenvolução com o mesmo significado. Então, tudo aquilo que se desenrola, né? Que se abre, que vem para fora. Evolução é movimento para fora daquilo que está guardado. Por raciocínio inverso, involução é envolvimento, emaranhamento, dobra sobre si mesmo, encurvamento para dentro, introversão. É o adormecimento de tudo que estava exteriorizado e foi embutido, introvertido, introspectado, né, envolvido. Então, as nossas qualidades que eram todas presentes ficaram adormecidas, ficaram latentes, ficaram num estado de amnésia. Né? E quando se fala queda, não é queda espacial, né? Você não caiu de lugar nenhum para lugar nenhum. É apenas um adormecimento da sua consciência. É nesse sentido. Agora vamos ver o que é retrogradação. Mas primeiro eu quero testar os poderes mentais de vocês, para ver se estão prontos para essa conversa. Pensem, por favor, no trem indo para frente, para a direção do túnel. Olha para a figura e pensa no trem indo para frente, para a direção do túnel. Agora parem e pensem no trem vindo na direção de vocês. Mudou? Isso é mágica. Olha aí.
ter que ter uma coisa. Se você olhar no início aqui, onde ele está maior, você tem a impressão que ele está indo para frente. Se você olhar lá no final... Isso, mas só professores de matemática, não. Percebeu? Mas vocês não estão vendo a mesma figura? Como é que vocês podem estar vendo duas coisas diferentes? Viu como é que a cabeça da gente é? Às vezes você tem uma briga. Eu li esse livro, eu entendo assim. Aí o outro diz, eu li esse livro, eu entendi assado. E aí ficam os dois brigando, o assim e o assado. Olha, eu acabei de trazer um exemplo. Fala também que o filme não reflete o livro, né? Exato. Porque cada um vê uma coisa no livro. Né? Cada um no livro, você imagina. O nosso outro mestre aí que sabe disso. Zé Ricardo. Bom, agora vamos voltar para o texto de Kardec. Diz ele, à primeira vista, a ideia da queda parece em contradição com o princípio segundo o qual os espíritos não podem retrogradar. Aí Kardec falando da questão de queda e retrogradação. Deve-se, porém, considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, seja qual for o meio onde se acha colocado. Ele está na situação do homem do mundo condenado à prisão de seus delitos. Certamente esse homem se encontra degradado, decaído do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido nem mais ignorante. Você, quando está dormindo, você deixa de ser você mesmo? Não. Seu conhecimento, sua cultura não estão todos ali presentes? Não fazer nada. Mas você não pode expressar porque você está adormecido, né? Olha, outro exemplo. André Luiz conversando com o mentor dele, Calderaro. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência, de modo a facilitar os processos regenerativos. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações no nosso quadro representativo. Eu era um atleta, corria, mas utilizei mal essa capacidade e nasci sem as duas pernas. Houve uma retrogradação física, mas eu continuo sendo um atleta. Eu apenas não posso manifestar esse talento na minha forma atual. Houve uma retrogradação física, mas a minha condição espiritual continua sendo a mesma. A diferença é, entre evolução e involução, existe uma transformação, uma mudança de forma, mas não uma degeneração no sentido de uma perda de qualidade, apenas o adormecimento delas. Por isso que não é justo comparar involução com degeneração ou com retrogradação, porque são coisas diferentes. Involução é apenas o adormecimento ou a impossibilidade de manifestação daquilo que se é. Está claro isso? Podemos fechar os parênteses? Bom, a essa altura, nós podemos compreender, e só faltam 10 minutos para a gente entender uma história inteira, né? E eu prometo que terminaremos rigorosamente às 13 horas, né? Mas podemos entender a interpretação de Ubaldi do mito da queda dos anjos, mito compreendido como uma verdade arquetípica. Aquele gráfico que nós temos pré-esboçado, ele chama de sistema a criação original e de antissistema o universo físico, porque é uma degeneração do universo primordial, é uma antítese do universo primordial. A evolução vai do átomo ao arcanjo, da matéria ao espírito, e a involução, por natureza oposta, vai do espírito à matéria. Foi assim que se deu origem ao Big Bang, a explosão primordial, foi através da involução até chegar ao estado de matéria. O detalhamento disso demandaria outro estudo com mais calma, né? As obras, o Livro dos Espíritos, os 4 Evangelhos e a Grande Síntese só tratam da evolução. Por isso que sempre lá Kardec só vai se referir à criação. Kardec, não só nas questões de 85 e 86, ele trata de criação. Em todo o restante, ele fala de criação.
As obras da literatura espírita que falam de criação são Deus, o Universo e os sistemas de Pedro Baldi. Basicamente, o Baldi foi o missionário para desenvolver o entendimento como é que daquele universo espiritual surgiu o universo físico. E como é que a evolução devolve, a evolução é o caminho de volta do filho pródigo. Ela nos leva da condição da matéria à condição espiritual de origem, a nossa condição de origem. Na queda, nós tivemos adormecida a nossa consciência. Na evolução, nós recuperamos o nosso estado de consciência original, que ficou adormecido. A tal da queda de Adão e da simplicidade de ignorância é apenas uma etapa da trajetória da evolução. Chegou na condição hominal, você pode fazer a sua evolução toda em linha reta em mundos fluídicos. Se você tropeçar nesse caminho, aí a figura de Adão, você vem encarnar em mundos materiais como o nosso. Júlio, então a gente pode dizer que Cristo teve uma subida sem parar? Por exemplo, ele é o governador da Terra. O Cristo, sim. Isso, ele voltou numa condição sem precisar parar em estágio nenhum. Ele passou pelos reinos mineral, vegetal, animal, chegou à condição humana. Depois que ele chegou à condição humana, ele evoluiu em linha reta. Ele nunca mais errou. Exatamente. Os Cristos de Deus, os Cristos planetários têm essa característica. Por isso que ele diz assim: quem de vós poderá me acusar de pecado? Porque ele não tinha pecado nenhum. Ele evoluiu em linha reta. E esse é o mérito dos nossos Cristos. Então a evolução vai da matéria, vai do pó ao homem. Vai da pedra aos filhos de Abraão. Vai do átomo ao arcanjo. Vai da materialidade à espiritualidade. Mas a evolução é o caminho de volta. E nós todos somos filhos pródigos, fazendo o caminho de volta à casa paterna. Dúvidas? Diga. Então, podemos dizer que hoje nós somos os mesmos que éramos aqueles que estavam lá, só que estamos com tudo adormecidos, prejudicados na nossa expressão. Uma sensação boa. Nós somos os coxos. No Evangelho, nós somos os coxos, os estropiados, os cegos, os paralíticos. Nós estamos com as nossas capacidades todas reduzidas. Bom, para fechar, gente, eu trouxe aqui algumas citações da literatura universal para mostrar aquela ideia de que o mito do paraíso perdido está espalhado e a gente começa a ver depois que se interessa sobre o assunto. Então, por exemplo, lá em Moisés nós temos a figura de Adão e Eva, eu posso passar rapidamente, mas é um mito de paraíso perdido. Em Isaías já citamos também, já passamos um pouco por o texto dele. No Apocalipse de João, nós temos a ideia da queda do Jardim das Delícias original e depois a volta para o novo Jardim das Delícias. No Apocalipse você tem o ciclo inteiro. Né? Na Epístola de Pedro, nós temos: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, os nossos corpos físicos são as cadeias da escuridão. Olha só, Orígenes é um dos pais da igreja. Mas é o Senhor que nos ensina sobre o diabo, dizendo: eis que vejo Satã caindo do céu como um raio. Portanto, alguma vez ele fora luz. Mas o nosso Senhor, que é a verdade, compara ao raio e diz que ele caiu do céu, que tivera lugar entre os santos. Participou daquela luz da qual todos os santos participam. Ele era luz antes que sua glória virasse poeira. E Orígenes é um dos pais da igreja, é considerado o principal gênio entre os precursores da cristandade. Olha aqui na filosofia grega, Tassiano: nós não fomos criados para a morte, mas morremos por nossa própria culpa. A liberdade nos deixou. Nós que éramos livres nos tornamos escravos. Fomos vendidos pelo pecado. Deus não fez nada mal, nós é que a produzimos. Porém, somos também capazes de recusá-la. Olha aí que bacana.
Tassiano, no tempo lá de Platão, de Sócrates, quase mais de 2000 anos atrás. Olha Filolau de Croton. Asseveram os antigos teólogos e adivinhos que, por determinada expiação, a alma está ligada ao corpo e sepultada nele como num túmulo. Olha Empédocles. Todos nós somos espíritos decaídos, temporariamente em caráter punitivo em carne humana. Os animais e algumas plantas são também espíritos decaídos. A queda foi trágica e nossa vida aqui é penosa. O futuro, contudo, é luminoso, se seguirmos o conselho de Empédocles. Aí é uma citação lá. Também a nós é facultado aspirar por nos tornar convivas à mesa dos deuses. Até a expressão do banquete, né? Se serve o Cristo no Evangelho. Olha Yogananda. A versão hindu da história de Adão e Eva é contada no venerável Purana, Srimad Bhagavata. A verdade é que o homem reencarna na Terra até reconquistar conscientemente a sua condição de filho de Deus. Citei aqui o Paraíso Perdido de John Milton e a Divina Comédia de Dante Alighieri. Vamos para o Chico Xavier. Ó, a única vida real é a vida do Espírito. Apenas a vida espiritual é verdadeira e eterna. A vida eterna, que é a vida espírita, que é a vida normal do Espírito na imensidade. E para fechar, para dar tempo para a gente fazer a prece, essa é a frase mais importante desta manhã. Eu peço a vocês que deixem ela como mensagem final do nosso encontro, perfeito? Pode fotografar, anotar, papapá, tudo. Não te rias de ninguém, desde que estejas na carne, és doente também. Sois os mortos nos círculos da vida, nos sepulcros de carne apodrecida. João de Deus, Enigma Imortal, Mortos Verdadeiros e Casimiro Cunha, Cartas do Evangelho. Bom, acho que já foi suficiente para pelo menos levantar a hipótese da queda, né? Alguém quiser estudar o assunto, pode, a partir dessas elucubrações, pensar que realmente faz algum sentido essa ideia da involução e que ela antecede o fenômeno de evolução que nós estamos vivendo. Diz o Cristo lá na parábola do filho pródigo, de que o filho sentia fome e não podia comer sequer a comida dos porcos. Negavam a ele o resto da comida dos porcos. É assim que o Cristo se refere à vida material, ao estado que nós nos encontramos. Eu quero agradecer de coração a vocês a presença. Eu quero dizer a vocês que eu não teria nada melhor para oferecer em termos de reflexão, de material, daquilo que foi apresentado. Mas eu espero que ele seja uma provocação criativa, um convite ao estudo, à reflexão, para que a gente tenha um espiritismo do século XXI, né? Para que a gente possa aproveitar essa doutrina progressiva e possa progredir com ela. Tá bom? Muita paz a todos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse encontro tão sereno, tão produtivo. Agradecendo especialmente a presença de todos que nos honraram com a sua vinda e agradecendo igualmente os nossos mentores espirituais por terem aqui estado, nos assistido, nos amparado, nos inspirado, para que possamos tornar produtivo esse encontro e convidar a todos à reflexão. Permite, Senhor, que esse estudo nos torne mais pacientes, mais tolerantes, mais fraternos, mais operosos no bem, mais gentis, mais humanos, com todas as pessoas que fazem parte de nossa vida. Que assim seja. Abençoa também a todos os mentores que, por paciência e caridade, aqui estiveram conosco. E que nesse momento, em teu nome, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, de Bezerra de Menezes,
Azamor Serrão, Inácio Bittencourt, José Luiz de Magalhães, Estrela Branca, Leon, todos os mentores de nossa casa, possamos dar por encerrado esse encontro, vibrando todos juntos em pensamento, a senha inesquecível. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a toda a humanidade. Que a doce paz de Jesus reine hoje e sempre